Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Malu Oliveira, oficineira de teatro, e hoje estamos aqui para mais um encontro. E continuando a última aula, onde a gente está falando do Teatro Nacional e algumas personalidades, estamos falando do ator, diretor e autor José Celso Martinez, né? E a sua trajetória ele começou lá atrás, nos anos 50, 60, passou por toda a ditadura, e é bem nesse período que a gente está falando. Então eu vou retomar o último parágrafo do que a gente viu na última aula e vou continuar aqui falando sobre os excessos. Então, a gente estava falando a respeito do teatro oficina e paramos aqui, ó. Incendiando o ambiente teatral em 1968, momento mais crítico dos embates entre a categoria e o regime. Zé Celso dirige Roda Viva de Chico Buarque no Rio de Janeiro, sua primeira experiência fora do teatro oficina. Tomando o ingênuo texto de Chico Buarque, o ingênuo texto de Chico Buarque em torno da vida de um ídolo da canção popular que é manipulado pela imprensa e indústria fonográfica. O encenador estiliza um ritual raivoso e provocador, no qual os atores vão até a plateia incitá-la fisicamente. Ou seja, aqui a gente tem a questão da quebra da quarta parede que a gente fala, né? Quando a gente está no palco italiano, a gente fala que tem a parede de trás, as paredes lateral e a parede da frente, que seria a quarta parede, que é quando a gente não enxerga o público, né? A peça acontece só ali no palco. Aqui não, aqui a encenação vai para a plateia, então você quebra essa quarta parede. Considerada emblemática o teatro agressivo pelo crítico Anatole Roosevelt, a montagem reflete um momento em que o teatro assume um tom violento, de confronto, de cobrança de atitudes frente à situação sociopolítica tensa e insustentável. O radicalismo do espetáculo provoca uma polêmica que resulta numa ação ostensiva do Comando de Caça aos Comunistas, CCC, grupo paramilitar que agride o elenco e destrói parte do cenário na temporada paulista. É retirado de cartaz pela censura durante a apresentação em Porto Alegre. A montagem seguinte do Oficina surpreende após as duas anteriores. Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, é um retorno à valorização da razão, da palavra e do pensamento. O ensaio geral realiza-se no dia da proclamação do ato institucional número 5, em meados de dezembro de 68. Os espetáculos de José Celso revela as condições que começam a se acirrar entre o diretor e os integrantes mais antigos de seu grupo, dentro do conjunto do espetáculo. A cena do Carnaval de Florença assume uma dimensão inesperada, transformando-se num ritual mágico militarista. A direção estimula o coro de jovens intérpretes e improvisações constantes, numa pesquisa de novas possibilidades de relação com o público em paralelo às outras cenas, que seguem seu fluxo normal, relegadas a uma posição secundária. Trata-se do primeiro passo em direção à busca do teatro sensório e irracional que explode na década seguinte. Galileu é bem recebido pelo público, levando os Zé Celso a encenar em 69 um outro Brecht, Na Selva das Cidades. Zé Celso se identifica com as inspirações expressionistas e anárquicas do jovem autor. O espetáculo é uma nova grande revelação cênica da companhia, de uma insólita e selvagem beleza. Com 4 horas de duração, torna-se
a vertigem do grupo que vem mergulhando fundo na investigação dos caminhos obscuros do teatro. A atuação chega a um nível de violência e desgaste físico tão grande que se torna inimaginável o próximo passo da companhia após essa encenação. A partir de 1970, após um intercâmbio de workshops entre o Oficina, o grupo norte-americano The Living Theatre e o argentino Lobos, Zé Celso continua suas mais recentes experimentações como teatro, e não mais teatro. Trata-se de uma atuação ritual através de atos concretos que propõe uma transformação da relação palco-plateia. A esta altura, o conjunto perde vários integrantes. Resta apenas Renato Borg, do grupo original. Zé Celso se torna uma espécie de guru carismático para os jovens atores, que com ele formam uma espécie de grupo-comunidade, aliando aventuras alucinógenas a apresentações de fragmentos do seu antigo repertório. Happenings de teatro em várias regiões do país. De volta a São Paulo em 72, essas vivências ritualísticas são teatralizadas e resultam na criação coletiva Graças, Senhor. O resultado dessas vivências, né, se chama Graças, Senhor. O espetáculo divide público e crítica. Chega a criar uma situação de atrito entre o diretor José Celso Martinez e o crítico Sábato Magaldi, com direito à contracrítica e à carta-resposta. No mesmo ano, Zé Celso monta As Três Irmãs, de Anton Chekhov, uma tentativa de retorno ao teatro de texto, embora marcado por uma releitura permeada de sugestões místicas. A encenação compõe-se de imagens de extrema força poética e Zé Celso realiza um excelente desempenho como ator. Mas o grupo está condenado por mágoas já estabelecidas e Renato Borg surpreende ao desligar-se da companhia diante do público em plena apresentação. A suspensão da temporada pela censura significa a interrupção por vários anos da trajetória de Zé Celso como diretor teatral. Tem o pernilonguinho aqui, gente, me atazanando a vida. Ai, meu Deus. Após dedicar-se à edição do filme de O Rei da Vela, isolado da classe teatral e tentando novos rumos artísticos, transforma o seu dilacerado grupo na comunidade Oficina Samba e lança em 74 um sofrido documento à opinião pública intitulado SOS. Pouco depois é detido pela polícia. Solto após 20 dias, parte para o exílio em Portugal, onde recompõe o Oficina Samba e apresenta espetáculos. Vai para Moçambique, onde realiza o filme 25, sobre a independência daquele país. Em 78, volta a São Paulo e passa a atuar como agitador cultural, implementando projetos múltiplos em que mistura novas linguagens na tentativa de reacender o grupo sob o nome de Usina Uzona. A década de 80 registra a limitada ação do grupo, que atua apenas ministrando oficinas e realizando eventos de curta duração. Em 91, Zé Celso retoma a cena em As Boas, de Jean Genet, em que atua ao lado de Raul Cortez e Marcelo Drummond, seu novo companheiro de trabalho que o acompanha nas décadas seguintes, dividindo a gestão, oh meu Deus, da nova fase do grupo. Volta a chamar a atenção como Hamlet, inspirado na obra de William Shakespeare, ganhando o Prêmio Shell e Mambembe de melhor direção em 93. A montagem reinaugura o Teatro Oficina, fechado desde 74, com reforma assinada pela arquiteta Lina Bobardi, transformando-o numa rua cultural. Em 95,
realiza uma leitura performática de Mistérios Gostosos. Mistérios Gozosos, de Oswald de Andrade, na qual trabalha também como ator no papel de Serafim, o anjo apresentador da peça. Efetiva num projeto antigo de encenar As Bacantes, de Eurípides, em 96. Realiza para dar um fim no juízo de Deus, de Antonin Artaud, e Ela, de Jean Genet, em 97. No ano seguinte é a vez de Tanakito, O Rito do Vale, de Gensiku. Cacilda, texto premiado de sua autoria, livre biografia de Cacilda Becker. Rende-lhe mais uma temporada de sucesso com Betty Coelho e Leona Cavalli, revezando-se no papel da diva número 1 do teatro brasileiro. Fecha a década de 90 com Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Espetáculo que não chega a chamar a atenção, com um elenco razoavelmente fraco. A abertura do novo milênio se dá com uma revisão e o registro da produção da década de 90 do Uzi Zona, através de um ciclo de remontagens filmadas e digitalizadas em DVD. Toda essa fase é marcada pela autoria coletiva de realizações, embora a presença de Zé Celso continue centralizando os projetos. Alguns integrantes mais assíduos do grupo são Marcelo Drummond, Catherine Hirsch, Leona Cavalli, Pascoal da Conceição, Denise Assunção e Betty Coelho. As mais importantes encenações desse período, Hamlet, As Bacantes e Cacilda, propõem a desconstrução e reescritura dos textos originais, em prol da incorporação de material autobiográfico dos integrantes ou do próprio Oficina, num movimento autofágico de ir e voltar às próprias origens. Entre 2002 e 2006, Zé Celso realiza a montagem na íntegra das obras Os Sertões, de Euclides da Cunha. O projeto é dividido em 5 espetáculos, cada um com 5 horas de duração em média. A Terra, O Homem 1, O Homem 2, A Luta 1, A Luta 2. Além do Teatro Oficina, em São Paulo, o grupo se apresenta no Teatro Volksbühne, em Berlim, no Museu do Ritmo em Salvador, no Cais do Porto do Recife, no Clube Recreativo Quixaramobim, Ceará, e no Estádio Municipal de Futebol de Canudos, Bahia, a partir do 8º Rio Cena Contemporânea, no Centro Cultural da Ação da Cidadania de Rio de Janeiro. O crítico Ian Michalski sintetiza a importância hegemônica da trajetória do artista durante a década de 60. Durante cerca de uma década excepcionalmente efervescente, José Celso foi provavelmente a personalidade criativa mais forte do teatro brasileiro. Foi, em todo caso, o encenador mais aberto a ideias ousadas e sempre renovadas e capaz de realizar, a partir delas, espetáculos surpreendentemente generosos, provocantes, excepcionalmente inventivos. Sua atuação na época marcou não só o teatro nacional. Pequenos Burgueses, O Rei da Vela e Na Selva das Cidades, pelo menos, tem um lugar garantido e importante na história deste teatro, como também a arte brasileira em geral. Durante esse tempo, ele foi um divisor de águas, um ponto de referência e uma fonte básica de influências. Bom, aqui a gente vê o quanto esse cara que está vivo até hoje se transforma, e eu acho que vem de encontro essa transformação dele com uma das bases, né, do que é uma das teorias do teatro, a adaptação, né, como a gente se adapta
a essas mudanças temporais, porque pensa, mano, o cara tá aí desde 1960 trazendo coisas, a gente já tá em 2020 e ele continua produzindo. Então, como a arte enfrenta tudo e todos, né? Ele passou desde a ditadura até a recessão cultural aí da década de 80, no começo dos anos 90, e vem se reinventando, trazendo outras coisas. E é isso. Esse é José Celso Martinez, essa reinvenção humana.